Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 19. Diz a palavra do Senhor: Ei que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Pai, em nome de Jesus, em cima da Tua palavra, Pai, nós estamos aqui, Senhor, para receber, para recuperar, para impactar, Senhor, todas as pessoas, todos os filhos que o Senhor trouxe aqui nesta manhã, para poder ser usados pelo Senhor, para cumprir o que diz a Tua palavra, Senhor. Eu creio no poder que há no nome de Jesus, eu creio que nós servimos a um Deus poderoso, eu creio que o Senhor tem nos chamado para grandes obras, eu creio, Senhor, que esta manhã é um divisor de águas, e eu recebo, e eu levo cativo todo o pensamento até ao trono da graça do Senhor, e nós te pedimos, Senhor, envia Teus anjos, tantos quantos forem necessários, para soltar as cadeias, pensamentos que estejam fora da vontade da palavra, que não estejam entendendo. Abra nossos ouvidos, abra nosso coração, para a semente entrar e produzir em nós frutos dignos de quem conhece a este Deus único, poderoso e todo verdadeiro. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Aleluia. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Domingo passado foi um dia muito difícil para nós aqui como pastores. Nós saímos, fomos convidados pelo meu filho para a gente comer fora, e foi, sábado. E na hora que nós estávamos saindo de casa, 2 carros, a Júlia começou a chorar muito e chovendo. Vocês conhecem meu filho, Caio, ele jamais faria isso. Ele abriu a porta, tirou a Julinha do carro, passou para o meu carro. Eu fiquei sentadinha com ela atrás. Nós saímos para ir para São Roque, embaixo de chuva, e para ir almoçar fora. Quando nós saímos da entrada de Alphaville, entrando na Castelo, um carro entra na frente do Caio, nós ficamos logo atrás, e na frente do meu filho, uma mulher que é fechada por um caminhão, começa a rodopiar o carro dela, e depois ela vai com tudo e bate na frente, no guarda-reio. Eu e o Caio, na hora, nós só paramos e falamos: meu Deus, será que bateu neles? Porque passou do lado. A nossa bênção era que a Julinha estava lá, e nós sabíamos que os dois estavam bem, porque a gente conseguia enxergar. Isso foi sábado, toda aquela correria, tira a pessoa do carro e tudo mais. Bom, não conseguimos almoçar, estava lotado, viemos embora. Quando eu chego em casa, lá pelas 4h, eu recebo um pedido urgente de oração. E nesse pedido tinha uma mãe lutando pela vida do filho dela. E aquilo ela me deu, por ser tão urgente, ela me deu liberdade, me deu autorização, e eu comecei a disparar, pedindo para o pessoal da igreja orar, pedindo a cobertura de oração, porque a coisa era muito séria. Depois que eu comecei, já bem no finalzão do dia, fui dormir, era 11h30 da noite, quando ela falou que estava tudo indo relativamente bem. Naquele momento, enquanto eu estava conversando com ela, outra ovelha estava comigo no telefone dizendo: meu cunhado acaba de saber que ele está com câncer, foi operado e não tem como, nós não podemos contar, mas a coisa é muito séria, ajuda em oração. Então foi um dia assim, extremamente sobressaltado. Eu fui dormir 11h30, 2h30, meu olho abriu, e aí veio a pregação. Conforme eu fui ouvindo o que Deus falava, eu via dentro de mim uma luta muito grande. E eu fiquei tão preocupada com aquilo que eu tinha visto no meio daquelas
aquelas duas cenas, aquelas duas ovelhas, a luta que elas estavam passando. E aí me lembrei que poucos dias antes nós tínhamos visitar um querido que também estava passando o mesmo tipo de luta, uma guerra violenta. A diferença é que Deus falava diretamente ao coração desse pai de família, mostrando para ele o que ele deveria, através de sonho, visão, até voz audível, como ele devia combater o inimigo das nossas almas, e dava para ele estratégias dessa luta que ele estava tendo. Claro que é muito fácil, numa hora dessa, você reconhecer que esse ataque está vindo diretamente do inferno, né? É de lá que vem, e que nós estamos entrando numa luta espiritual diferente do que nós estávamos tendo até agora. O diabo está se levantando contra o povo de Deus. E vocês sabem, nós cremos, nós temos ensinado para vocês que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas nós precisamos entender que o diabo é aquele que neste momento, esse mundo jaz no maligno, o diabo tem esse controle, justamente porque Adão decidiu confiar mais no que o diabo falava do que na palavra de Deus. Só que, quando você começa a pensar em tudo isso, você vê que há sobre nós uma luta insana. Mas olha o que diz o livro 1 João, capítulo 3, versículo 8. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Queridos, Jesus veio a este mundo justamente para destruir, desfazer, aniquilar o que Satanás fez e continua fazendo hoje. Foi para isto que ele se manifestou. Satanás não está aniquilado, não está. Mas nós temos que entender que ele vai tentar de toda maneira fazer com que os homens, pelo menos os homens, né, que é a paixão de Deus, você sabe que Deus te ama profundamente, e o alvo de Satanás é a tua vida, para que você não tenha, não receba, não entenda tudo que Deus tem para a tua vida. E nós temos que entender que eu e você agora somos chamados justamente para continuar fazendo o quê? Destruir a obra de Satanás. Quando você lê a Bíblia, você descobre que Satanás, ele invejou, olhou para Deus, subirei ao céu, serei como o Altíssimo, invejou, cobiçou, queria o que Deus era, queria o que Deus tinha, e depois dessa queda, quando ele cai, já que agora ele não pode mais interferir no plano da salvação, o que ele tenta? Ferir a você e a mim. Esse é o papel dele. Ele vai se levantar. Querida, não adianta você falar assim, não, eu não creio no diabo. Você pode não crer, vai acontecer, porque é isso que está lá. Ele, para ferir a Deus, ele canaliza o ódio dele para a tua e para a minha vida. E ele tem se levantado de uma maneira que foi isso que estava me dando, e eu estava... A minha guerra é que, além de eu estar profundamente triste, eu estava profundamente indignada. E nós precisamos, querido, aprender a lutar, aprender nessas situações que muitas vezes intimidam a tua vida, a minha vida, quando elas chegam de repente, nós precisamos aprender o que fazer, porque senão nós vamos ser dominados pelos sentimentos. Nós vamos ser dominados, e será de tal maneira que muitas vezes eu e você podemos ficar paralisados. Essa é a meta dela, é o que ele quer. E às vezes a fúria, a maneira como ele chega é tão grande, que eu e você já nem sabemos orar mais. A gente fica, não sei mais o que fazer. Algumas pessoas pensam, bom, mas é o diabo. Eu não quero nada com ele. Não, eu tenho até medo dele. Isso daí eu não faço parte do ministério de intercessão, então vou deixar isso para pastor, para aqueles que estão lá, para líderes. Eu não tenho absolutamente nada. Ou então o diabo usa uma outra estratégia, que é mais ou menos falar assim, e você acha que Deus vai poder te usar? Olha quem você é, cara, olha o que você já fez, olha só, o que é isso? Lembra daquele pecado?
É uma maneira dele fazer isso para nós. Paulo, quando ele está escrevendo, ele tem tanta certeza dessa luta real, constante, que eu e você, todo cristão, passa, que nós precisamos entender que nós precisamos nos preparar também para resistir, para impedir, para lutar, para amarrar, para expulsar, ou às vezes até mesmo para rejeitar Satanás da tua vida e da minha vida. É uma coisa louca. O que ele está querendo realmente é que eu e você entremos num sentimento de desânimo, de divisão, de separação, de impotência, de conflito, insegurança, que você comece a viver no medo, que gere em você ansiedade. Todos esses sentimentos que eu estou falando, dependendo do nível das dificuldades, da luta que você e eu estamos passando, eles começam a brotar dentro da gente. E nós precisamos entender isso. Às vezes ele traz inclusive doenças físicas, mentais, doenças espirituais. E ele vai usar isso tentando trazer para nós o quê? Problema financeiro, algum tipo de vício, que hoje em dia nós podemos dizer que já existe até mesmo vício para celular. Mas existe outros que são para pornografia, existe outros que são vícios de droga, mas todos são vícios. É a maneira como ele tenta fazer isso, mexendo no teu e no meu sentimento. Mas nós temos que entender que há um objetivo dele atrás. E esse objetivo, ele está querendo tirar aquele foco daquilo que é o primeiro mandamento que a palavra de Deus diz: ama a Deus acima de todas as coisas. Ama a Deus com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. É isso que ele tenta fazer. Quando ele não consegue, você continua amando a Deus, ele começa a jogar na tua e na minha mente, ele começa a jogar dúvida. Mas se Deus é amor, ele não devia estar deixando você passar isso. Não é assim que muitas vezes chega: por que Deus está fazendo isso comigo? Duvidar do cuidado de Deus, duvidar dessa proteção, às vezes põe em dúvida até esse poder que Ele tem. Tudo isso vem no mesmo pacote, no mesmo momento, na hora da tua dor, na hora da tua luta. Mas eu e você temos que entender, nós temos que entender claramente, que naquela cruz, naquele momento, quando Jesus fala uma frase fatídica, maravilhosa, tremenda, ele diz assim: está consumado. Quando ele fala aquela frase, ele está dizendo: é hora da vitória. Você pode ter vitória. Eu estou assegurando para você vitória. E é isso que está dizendo: olha, tudo que dependia de Deus foi feito. Agora, eu estou dizendo: ide, fazei discípulos. Não é assim que está a palavra de Deus? Não é isso que ele fala para você e para mim? Mas eu não conheço muito da palavra de Deus. Não importa. Você acabou de se converter, mas você sabe o que Ele tem feito na tua vida, e você sabe que Ele te chama para você falar isso para as outras pessoas. O fato de Jesus ter falado está consumado, não quer dizer que o diabo não vai te atacar mais, ou nem mesmo que vai ser fácil essa luta. E eu sei que eu e você já temos uma guerra constante. A nossa guerra constante é aquela guerra onde a gente tem que lutar contra a nossa própria carne, a nossa própria vontade, os nossos desejos, né? Os nossos pensamentos que precisam ser reprogramados, porque antes eu pensava de uma forma, agora eu tenho que pensar de outra, e tenho que pensar porque está escrito, e é isso que, se eu morri com Cristo, o que é o batizado? Eu morri com Cristo, agora quem que se levanta? Já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Então não são mais os meus pensamentos, os meus direitos, os meus sentimentos. Porque agora eu tenho um Salvador, mas eu tenho um Senhor. E eu sou representante legal, e você é representante legal desse Deus que nós cremos e servimos. É o que a palavra de Deus diz. Mas além da nossa luta carnal, que não deixa de ser uma luta que eu e você diariamente temos que pedir discernimento para Deus, o que vem de mim, o que está errado em mim. Além disso, nós temos que lutar contra Satanás. E a Bíblia diz que Satanás é o príncipe desse mundo. É o que a palavra de Deus diz. Deixa eu contar um sonho para vocês que eu tive logo no início da minha conversão. Vocês que estão aqui já leram o meu livro,
E vocês sabem que eu era rainha do carnaval e o Caio tocador de cuíca na escola de samba. Só que o carnaval que a gente ia era um carnaval em Olímpia, que não é esse carnaval que a gente vê hoje. Naquela época, a nossa parte no carnaval era cantar muito, beber muito, dançar muito, não havia drogas, não esse tipo de droga que existe hoje, né? Mas logo no início da minha conversão, eu sonhei que eu estava em Recife, no centro da cidade, perto do porto de Recife, e era uma época de carnaval. Eu estava naquela praça, e o carnaval corria solto. Estava todo mundo pulando, cantando, bebendo, se drogando, se prostituindo, tudo na mesma cena, no mesmo local. Conforme eu comecei a ver aquilo no meu sonho, eu não estava pulando, eu olhava e eu falava, mas o que eu estou fazendo aqui? O que é isso? Aquilo me trazia uma repulsa muito grande, e eu falava, eu não tenho que estar nesse lugar, eu não tenho que estar nesse lugar. Nesse momento eu olhei para o chão, e Recife é uma cidade que tem coisas muito antigas, e o chão tem aqueles blocos, aquelas pedras antigas, e no meio daquelas pedras, de fora a fora, escorria um filete vermelho naquela calçada, seguindo o formato, repassa tudo na minha cabeça, das pedras, e ia para baixo. Quando eu vi aquele vermelho, eu parei na hora e falei, gente, é o sangue de Jesus, eu não tenho que estar aqui. Na hora que eu falei aquilo, imediatamente, o sonho acabou. Aquilo me trouxe um entendimento tão grande, porque eu percebi que eu e você podemos, mesmo num sonho, mesmo no nosso inconsciente, nós podemos bloquear, por causa dele, pelo que ele já fez, imediatamente. Eu falava, Jesus, que coisa maravilhosa, o Senhor tem poder até pelo meu sonho, até aquilo que está passando. Foi tremendo aquele ensinamento. Mas eu e você precisamos crer em algo que é básico. Nós temos que crer no nome de Jesus, e nós temos que crer no poder que há no sangue de Jesus. É isso que a Bíblia passa o tempo todo, quando você está lendo a palavra de Deus. A Bíblia fala o tempo todo, Novo Testamento, claro, com relação a isso. Aí você vai me falar, mas por que você estava daquele jeito? Por que você acordou às 2h30? Irmãos, eu fiquei indignada com o ataque que Satanás está fazendo para os membros da igreja Manaim, para a família Manaim. E não é só aqui, não é privilégio nosso, não. Essas lutas estão acontecendo em todo lado. Em todo lado. E quando eu sentei, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer me ensinar? E me veio claramente que nós tínhamos que começar a ensinar vocês, ensinar mais e mais sobre esta guerra espiritual que já está acontecendo. Nós precisamos adestrar a mão de vocês para essa batalha que está pipocando em todo lugar. Nós precisamos gerar fé, gerar ousadia na vida de vocês, para que vocês saibam que Deus conta com vocês, que Deus te chamou, que Deus tem na tua, quando Ele olha para você, Ele fala, ali vai o meu embaixador e a minha embaixatriz, que vão continuar fazendo a mesma obra que eu fiz. É isso que a palavra de Deus fala para mim e para você. E é isso que, começando a pensar, e quando eu fui fazendo a escrita, eu comecei a ver que nós vamos encontrar diferentes tipos de lutas, nós vamos encontrar lutas em áreas diferentes. O bicho é o mesmo, o causador é o mesmo, nós temos que entender isso. Aí você vai perguntar assim para mim, mas Raquel, vocês estão dizendo que esse é o ano da comunhão com Deus, de mais intimidade, e é verdade, nós estamos dizendo que Jesus está voltando, nós estamos dizendo que nós precisamos vigiar e orar, porque Jesus está chegando para buscar a noiva,
Mas como igreja, nós temos que alertar uma coisa fundamental. 10 eram as virgens, só 5 subiram. Todas eram aquelas que estavam dentro da igreja, mas só 5 subiram. Então nós temos que começar a pensar sobre isso, nós temos que ensinar sobre isso, e nós temos que pensar que essa luta que está acontecendo é uma luta real. E essa luta, por ser real e constante, ela precisa gerar em mim uma atitude natural de ser guerreiro. Ela tem, você e eu fomos chamados para resistir ao diabo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É simples, está escrito isso. Vai ter momento que você não vai poder amarrar o bicho, expulsar o bicho, dependendo de onde você está, a situação, e peça a Deus, Ele dá discernimento. Uma vez entrei numa casa, totalmente errada, tudo fora do contexto do texto, e eu sabia que se eu expulsasse, viriam 7 piores. O que eu fiz? Satanás, você está amarrado em nome de Jesus, amordaçado, enquanto eu estiver aqui, você não abre a boca, você não usa essas pessoas, porque aonde eu puser o meu pé, é terra santa. É a Raquel que tem a terra santa, é o lugar. É o que Jesus fala, é o que Ele diz que você é, está sobre você isso. Maior é o que está em você do que está no mundo. É isso que nós temos que entender. Que muitas vezes Deus permite você passar por algumas situações dessa, onde Ele vai te levar para um patamar maior de comunhão com Ele, de dependência dEle, de conhecimento da palavra. Mas nós também precisamos lembrar que Ele quer nos ensinar algumas coisas, algumas verdades que nós nem sempre conhecemos. E nós também precisamos entender que essas lutas, quando elas chegam, você vai descobrir 2 coisas. Você vai realmente ver quem você é, e você vai saber quem é o teu Pai. Quem é o Deus que você serve. Quem é esse Deus? Querido, tudo isso vem tudo num único pacote. O pacote se chama salvação. Está tudo no mesmo pacote. Olha que coisa tremenda. Nesse pacote de salvação, Deus, quando você começa a sua caminhada com Deus, às vezes é igual ao nascimento. Você começa a ser um bebê, mas você é alimentado no começo, Ele vai te ensinando, Ele vai falando, Ele vai te alimentando. Mas chega uma hora que você tem que andar pelas suas próprias pernas. Se você está nessa igreja, você tem que saber qual é o objetivo da Igreja Batista Manaim. Deus nos chama para formar líderes. Deus nos chama para formar líderes. É por isso que a gente sempre está convidando vocês. Você precisa orar a Deus, perguntar o que Deus quer fazer contigo, aonde Ele quer te colocar, qual o ministério que você deve começar a trabalhar, porque Deus fala no nosso coração que nós estamos formando um exército de Deus. É isso que significa Manaim. E agora eu vou ler de novo o versículo que nós começamos a ler. Olha o que ele fala. Jesus está falando isso no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 19. Presta atenção. Eis que eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Você sabe que a serpente representa Satanás? Você sabe que escorpião é um bicho traiçoeiro e que quando aquele ferrãozinho chega, pode ser fatal. Ele está dizendo que se você pisar, Ele te deu autoridade. Se você pisar, quando você pisar, Ele diz assim, ó, eu vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre, quer dizer, para você não ter dúvida, e sobre todo o poder das trevas, e nada, absolutamente, vos causará dano. Queridos, repete comigo. Eu tenho autoridade recebida de Jesus sobre todo o poder de Satanás. E nada vai me fazer mal.
Muitos de vocês já ouviram que quando nós começamos a fazer aqui a arrumação dessa igreja, 2 anos atrás, vamos completar 20 anos, mas estamos nesse prédio um pouquinho mais de 2 anos. Saí daqui com aquele trabalho louco, a gente limpava tudo, limpava armário, limpava banheiro, limpava toda a igreja, o pessoal mobilizado. Eu cheguei em casa assim, olha, eu não sabia nem onde eu estava. E depois de uma certa idade, você começa a deixar no banheiro uma garrafinha com água, porque é tanto remédio que você tem que tomar, a garrafa já está lá. E eu peguei, quando eu cheguei, vi uma garrafa, virei no copo, e aí eu fiz isso, ó, plof, de uma vez. Eu estava tomando Cândida. Aquilo foi descendo e foi queimando. Foi descendo e foi queimando. E na hora, estava sozinha, com a minha mamãe, que na época tinha 86. Na hora eu falei assim, meu Deus, está escrito. Está escrito. Se eu beber alguma coisa mortífera, não me causará dano. Quando eles chegaram lá em casa depois e que eu falei, eu tomei um pouquinho de Cândida. Vão para o hospital. Você tem que... Nada vai me causar dano. É a palavra. Você tem que andar crendo ou não no que está escrito. Você entende que se está escrito é teu? Você entende que você tem que acreditar no que está ali? Olha o que está dizendo Marcos, capítulo 16, versículo 17 e 18. Olha que coisa linda. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios. Para um pouco, olha para mim. Às vezes você vai expelir demônio de outra pessoa. Às vezes você vai ter que rejeitar o que o bicho está fazendo na tua vida. Uma coisa é você pôr para fora o bicho para correr com outra pessoa. Para você, a hora que você percebe que você ou está fazendo bobagem, está falando coisa, eu rejeito o que você está fazendo na minha vida. Sai daqui, espírito imundo. Então, eu vou voltar a ler o que está escrito. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre o enfermo, eles ficarão curados. Gente, olha que coisa linda. Se você depois for analisar esse texto dentro do contexto, ele fala 2 Cs, porque isso nem sempre vai acontecer, pode ou não. Se você tomar alguma coisa mortífera, não vai te causar dor. Mas aí ele fala assim, ó, se você impuser as mãos, aí depende se você tem fé ou não para chegar lá e sai a enfermidade em nome de Jesus. É condicional, é o ser, mas ele está dizendo... Eu te dei, você já tem essa autoridade, esses sinais vão te acompanhar, é por causa do meu nome, não é por vocês, não é por nossa causa, e nós temos que crer isso. Querido, peça a Deus, para Deus te revelar, olha que coisa linda que está escrito na palavra de Deus, a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Qual é a suprema grandeza do poder? Aleluia! Para conosco. Nós que cremos, nós podemos pedir, Senhor, revela. Se fosse só para Ele revelar o poder, já estava muito bom. Mas Ele fala a grandeza do poder. Aí, para você não ter dúvida, Ele fala a suprema grandeza do seu poder. Sabe, meus anjos, Jesus já está sentado à direita de Deus Pai, nos lugares celestiais. Foi lá que Deus o colocou, acima de todo o principado, de toda a potestade, sobre todo o poder das trevas. Ele já está. Só que a Bíblia diz que nós também fomos colocados com Ele. Você está vivo aqui, mas você já foi colocado com Ele nestas regiões celestiais. É isso que a palavra te assegura e me assegura. É isso que Deus fala quando você está lendo a palavra de Deus, que você vê que Deus colocou todas as coisas debaixo do pé de Jesus. E o deu como cabeça da igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Ele recebeu essa autoridade do Pai, mas Ele deu essa autoridade para você e para mim.
Coisa tremenda. Então, a nossa vitória não é apenas a nossa salvação. Nós somos chamados para implantar um reino. Onde você trabalha? Onde você estuda? Dentro da tua família, da tua casa. Você não está sozinho, maior é o que está com você. Você foi chamado para implantar um reino. A porta do inferno não pode prevalecer. Você entra, você tira aquela pessoa que está morrendo. Você traz aquela pessoa para fora, para que ele seja chamado também filho de Deus. É isso que a palavra diz. É isso que nós temos que crer, queridos. Nós fomos chamados. Sabe, a Bíblia, quando você está lendo, João, a partir do capítulo 14, nossa, aquilo lá você devia mastigar, ler, reler, ruminar, voltar a ler de novo, guardar. A partir ele começa a falar um monte de coisas, mas ele faz inclusive uma oração para nós. Mas eu gosto de pensar nessa passagem que está assim, olha. Aquele que nele cresce, faria obras maiores. Eu quero obras maiores da que ele tinha feito. Quando ele foi para o Pai, ele disse que nós poderíamos orar pedindo a Deus, em seu nome, em nome de Jesus, você ora a Deus, e diz a Bíblia, que tudo aquilo que você pedisse, nós íamos receber, porque o Pai vai ser glorificado, o Filho também vai ser glorificado. Nós precisamos o quê? Crer e ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Tudo isso que eu estou passando para vocês, queridos, eu falava, Senhor, eu preciso de algo novo então. Eu tenho fé, eu creio no Senhor, o Senhor já fez grandes coisas comigo, através de mim, por mim. Tudo isso Ele já fez por todos nós. Mas nós temos que entender que não é só isso, nós temos que entender que Ele deixou para nós armas importantes para que a gente vença. Ele deixou para nós uma armadura, e Ele diz que essa armadura nos foi dada, que nós nos revestíssemos dessa armadura dEle, para a gente resistir ao dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Pensa na guerra que você está passando. Como é que nós estamos saindo dela? Tem dia que eu levanto e eu falo, ai, parece que um trator passou em cima de mim. É ou não é? Tanta luta, tanta guerra. Você pode viver com esses sentimentos, ou você fala, sai fora, bicho. Aqui você não entra. O capacete da salvação é para guardar os seus pensamentos, a sua mente. Ele te coloca uma couraça que guarda o seu coração, e essa couraça que representa, você está lacrado, você está coberto pelo sangue de Jesus. Ela tem em volta dela um cinturão da verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus fala isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele também coloca sobre nós, Ele coloca nos nossos pés, nesses nossos pés, a preparação do Evangelho. Então, enquanto você estiver nesse mundo, você não pertence mais a Ele. Mas enquanto você estiver aqui, andando neste mundo, você não vai sofrer, porque você já está com seus pés preparados. É por isso que eu e você podemos pisar em serpente e escorpião. É isso que a palavra de Deus fala. É isso. Ele nos deu, além disso, o escudo da fé e a espada do Espírito. Olha, eu não sei você, mas não deixa o diabo falar que você é uma porcaria. Não deixa o diabo falar que você não serve para nada, que você é um inútil, que você é uma vergonha, que você é um incapaz, que você é um burro, e você põe o que você quiser aí na frente. Não deixa. Você pode apagar esses dardos, esse veneno que entrou dentro de você. Você pode, porque o diabo usou a boca de alguém, com certeza, para falar isso, para te trazer esse sentimento de inferioridade. Mas você pode dizer, eu apago as tuas mentiras, o teu veneno está cancelado no meu sangue. Eu sou o que Deus diz que eu sou, eu tenho o que Deus diz que eu tenho. É isso que está na palavra de Deus.
É isso que eu e você precisamos aprender a conhecer. Sabe, uma coisa que Deus também nos ensinou para fazer é que nós devíamos ficar orando o tempo todo em espírito. Vou fazer uma pergunta, quem aqui ora em línguas? Levanta a mão. Agora não vai precisar levantar para responder. Você ora mais de meia hora por dia em línguas? Eu vou falar por mim, eu não. Diariamente? A Bíblia diz que o dom de língua é aquele dom que nos foi dado, é para nós, crescimento nosso, fortalecimento nosso. O que eu estou fazendo? Não estou pondo para fora, eu preciso disso. Eu preciso disso. É um desafio, pelo menos 20 minutos por dia, comece a orar em línguas. Você que não ora em línguas, peça para Deus, para Ele te dar o dom de falar em línguas estranhas, língua dos anjos, peça a Deus. E se enquanto você não tiver, ora em português mesmo, é assim que nós temos que fazer. Ora pedindo a Deus discernimento, para você saber se aquilo que está acontecendo vem da tua carne, se aquilo vem de Deus, ou se aquilo vem do diabo. A Bíblia diz que Jesus já despojou os principados e as potestades. E a Bíblia diz que eles foram expostos na cruz. É o que diz a palavra de Deus. Foi porque Jesus venceu, querido, que eu e você somos mais do que vencedores. É porque Ele fez. Eu recebi uma vez, não sei nem o nome disso, no WhatsApp, uma figurinha, que tinha um gatinho. E ele tinha um urso enorme na frente, um gatinho, e o gatinho fazia miau, miau. E de repente o urso começou a sair, indo para trás, apavorado, e o gatinho se achando, né? Uau! Afastei um urso. O papai dele estava atrás, tinha um baita de um leão. O que o urso viu foi o leão. Você tem o leão da tribo de Judá que está do teu lado. Não é por você, é por quem ele é, o que ele fez e o que ele pode fazer. Essa é a diferença. Sabe, queridos, a gente quando está nessa luta, a gente começa a ver que, como eu falei para vocês, uma das coisas, um dos 3 que estavam conversando comigo era por coisa de enfermidade. E aí nós temos que pensar sobre isso. E se essa guerra for em cima de uma doença? Ore a palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz, ó, João capítulo 11, versículo 4. A palavra de Deus diz assim, ó: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho seja glorificado. Doença, você olha que você está cravada naquela cruz. Não pode estar. Você entende o que eu estou tentando passar para vocês? Que eu e você, nós temos que mudar nossa maneira de pensar, de agir, como filhos de Deus, servos do Deus Altíssimo, é o que a palavra diz. Para de chorar e fica orando, mesmo que seja meses, até você ver cumprida a promessa de Deus. Não fica com raiva dele, não fica questionando por quê, mas por quê? Por que eu? Por quê? Querido, por que é conhecimento? É aqui, ó. Você tem que ter fé, está escrito, fala. Eu e você precisamos crer que Deus é bom, que Deus te ama, que Deus me ama, que Ele ouve a tua e a minha oração, que Ele é misericordioso, que Ele é bondoso. Certamente a misericórdia e a bondade de Deus te acompanharão, me acompanharão todos os dias da nossa vida. É o que a palavra de Deus fala. E se for um problema financeiro, Raquel? Não sei vocês, né? Parece que o mundo está assim, todo mundo tão bem, não é? Se for um problema financeiro, está escrito, é a tua resposta. Lembra que Jesus fez quando Ele foi tentado? Está escrito, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu e você fomos escolhidos para ser abençoados. Sabe o que está escrito? Onde eu puser a minha mão vai prosperar. Entra na tua firma, no teu escritório, na sua sala onde você está estudando. Entra onde for e fala, eu vou fazer o meu melhor. E aonde eu puser a minha mão vai prosperar. É o que fala a palavra de Deus. É o que está escrito.
Nós temos que perseverar, nós não podemos desanimar. Sabe, querido, tira essa veste de sofrimento, de vitimologia. Ai, eu sou tão sofredora. Você não sabe o que está acontecendo com ele. Para com isso, se levanta na autoridade desse nome. Querido, lute, afinal, a guerra já está acontecendo. Você vai ficar parado? Ela já está aí, não tem o que você fazer. Mas você não pode esquecer. Deus está comigo. Não é o que a palavra de Deus fala? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Deus está comigo. Ele vai à tua frente. A Bíblia diz, tu me cercas por detrás e por diante, sobre mim põe a tua mão. É o que está escrito. Você tem autoridade no nome de Jesus. A palavra de Deus fala isso. Jesus já completou o trabalho que Deus Pai fez para ele fazer. O inimigo não vai poder mudar o plano da salvação. Deus amou o mundo. É o que a palavra de Deus fala. Ele não pode, mas ele vai tentar fazer você não ir para o céu. Você ficar entre aquelas 5 que não vão subir. Ele vai te fazer ficar vivendo como um mendigo. Deus tem preparado para nós uma bandeja? Não. Ele tem preparado uma mesa. Nós não temos que ficar pegando migalhas. Nós estamos sentados com Ele. Aí você vai dizer, Raquel, e se for uma guerra para a salvação dos nossos queridos? Aí é fácil. Sabe por quê? Se Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, a tua parte e a minha parte é levantar, se posicionar contra esses inimigos, contra o diabo que tem feito o quê? Tem trazido cegueira para os nossos queridos, tem trazido surdez. É isso que nós temos que falar. O diabo tenta enganar, trazendo para eles falsas doutrinas, tenta trazer teorias erradas, ensinamentos ou religiões, coisa de homem. Você tem o direito de ser feliz. Onde está isso? Onde está isso? Se posiciona, Satanás, você vai soltar minha família, todos eles, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que o Deus desse século, esse D é com letra minúscula, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Aí você entra, como guerreiro, com autoridade, eu desfaço essa cegueira. Vai ser aberto agora esse ouvido, Efatá é para abrir o ouvido, para eles começarem a ouvir, começar a ver o que tem preparado para eles. É o que a palavra nos ensina. Eu e você temos que resistir a essas forças do mal. Eu e você temos que investir contra esses dominadores desse mundo tenebroso que momentaneamente estão dominando. Quando Adão passou para Satanás esse direito de ser o príncipe, realmente ele começou a governar. Mas cada um de vocês recebe agora a autoridade de Deus. Por onde você passar, por onde você estiver. Você agora, não é que você é um cristinho pequeno. Não dá nem para falar cristinho, porque ele é tão soberano. Mas você foi criado à imagem do teu pai. Você leva o nome do teu pai. Você recebeu do teu pai. Você é herdeiro e co-herdeiro deste Deus. É o que a palavra de Deus diz. Pastora, mas e se for sobre um casamento? Também é fácil. Meu casamento é selado com o sangue de Jesus. Eu não vou jogar fora o presente que Deus me deu. Eu não vou deixar de cumprir o que eu prometi naquele dia, até que a morte nos separe. É assim que eu e você temos que andar. Simples assim. Simples assim. Sabe, nós não podemos mais deixar que Satanás fique trazendo divisão, nem entre marido e mulher, entre filhos, ou entre nós com os filhos, familiares, ou até mesmo no teu lugar de trabalho. Nós não podemos mais. E às vezes o próprio diabo está usando a nossa mente para gerar essa divisão.
Isso acontece dentro da igreja, vocês acreditam nisso? Nós não podemos ficar julgando, criticando. Tem alguma coisa errada. E se foi para isso que Deus te levantou agora, para você virar intercessor, puxa, eu estou vendo, vamos orar porque o pastor está fazendo isso, aquilo não é bem assim, a palavra. Oh, Jesus, ninguém aqui nasceu sabendo. Nós somos ovelhas como vocês. É isso que eu tenho que entender. Agora, eu preciso fazer tudo que Deus me deu à minha disposição para eu fazer, para eu ganhar essa guerra. Porque eu e você estamos numa guerra espiritual. Nós estamos, isso não resta dúvida. Agora, para cada situação, você tem que orar para pedir para Deus qual a estratégia. Com quem que você está lutando? Nós precisamos perguntar, que tipo de demônio? Não vai atrás de nomes, se você não falar todos os nomes do diabo, então você não... Misericórdia, querida. Tem nada disso. Expulsa, em nome de Jesus. O bicho tem que sair, simples assim. Agora, saiba que ele te odeia. Ele te odeia, claro. O fim dele ele já sabe. Ele está tentando fazer com que a gente, nosso pai escolheu para ir para lá. Ele está tentando fazer com que a gente vá com ele para lá. O inferno não foi feito para nós, não. Era dele. E ele quer levar mais número de pessoas. Não entra nunca em acordo com ele. Não abaixa a tua guarda. Não abaixa a tua guarda. Não para de lutar até que a tua vitória chega. E enquanto isso, louve. Louve. Louvor liberta. O bicho não aguenta ficar ouvindo louvor. Louve, creia que o louvor faz com que a presença do Deus Todo-Poderoso, ele começa a se agradar. Enquanto ele está te vendo louvar e o bicho chega, ele fala, sai. Ele quer ouvir. Creia no que você está falando. Esse louvor é tremendo, é uma arma. Você tem que se levantar e lutar pela tua vida, pela vida da tua família, pela vida dos teus filhos, pelos teus negócios, pela saúde, seja o que for. Mas o que eu vi naquela situação? Aquela situação me fez ver que muitas vezes eu e você não estamos agindo como está escrito. Eu não estou dizendo que você não deva pedir ajuda, peça sim. Peça sim. Peça que nós estamos juntos. Mas eu fiquei muito indignada com que audácia o diabo estava fazendo aquilo com o Filho do Deus Altíssimo. No mesmo dia, na mesma cidade, uma jovem se suicidou. Que é isso? Que é isso? Não dá. Eu e você precisamos crer, há poder no nome de Jesus. Exército de Deus, se levante. É para isso que Ele te chamou. Eu vou chamar os músicos, venham para cá, queridos. Vão ficar em pé, meninada. Oh, aleluia. Nós temos um Deus de milagre. Nós temos um Deus de promessa. Mas eu e você precisamos crer. Mas eu e você precisamos acreditar. Eu e você precisamos pedir para Ele. Começando a pedir para Ele, restaura a minha vida, restaura os meus sentimentos, restaura a minha fé. Aleluia, aleluia. Senhor, diante de Ti, Senhor, eu quero primeiro te pedir perdão, Pai. Quero te pedir perdão. Está escrito. O Senhor já deixou tudo escrito. O Senhor nos chama de filhos amados. O Senhor tem prazer na nossa vida. O Senhor nos deu armas para lutar. O Senhor nos chama para fazer uma diferença no nosso meio. Então eu quero te pedir perdão, Pai. Perdão porque nós não estamos lutando o bom combate como nós deveríamos estar, Pai. Eu oro a Ti, Senhor, para o Senhor curar os sentimentos. As lutas têm sido muito, nós temos ficado cansados, Pai. Tem hora que nós só olhamos para o vento. Tem hora que a gente não tem coragem nem de orar mais, Pai. Pai, em nome de Jesus, cura todo e qualquer sentimento de inferioridade, de incapacitação.
Nos faz, desvenda para nós, Pai, quem somos em Cristo Jesus. Quem somos em Cristo Jesus? Para que o Senhor nos chama? Eu rejeito esses sentimentos da minha vida. Eu rejeito, porque Jesus é o meu Salvador, mas eu quero também compreender, caminhar, andar, ouvir a voz do meu Senhor. E como Senhor, eu quero fazer o que o Senhor me chama para fazer, Pai. As portas do inferno não prevalecerão, é o que a tua palavra diz, Pai. Eu te convido, reina em mim, Senhor. Reina em mim, através de mim. É o que a tua palavra diz, Pai. Usa-me, Senhor. E que você possa falar isso também. Usa-me, Senhor, para implantar um reino. Eu sei que Satanás domina esse mundo, mas onde eu pisar a planta do meu pé, esse local é santo, porque o Senhor está ali. Eu não estou só, o Senhor está ali comigo. O Senhor está ali. É o que a tua palavra diz, Senhor. É o que a tua palavra diz, Pai. Oh, ricatalaxaramas. Repita comigo: eu recebo o poder, a autoridade que há neste nome, no nome de Jesus. Eu recebo, e eu quero ser usada, e eu digo para Deus: usa-me. Aleluia, glória a Deus. Eu me revisto dessa armadura. Eu entro nesta guerra sabendo que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. É isso que a palavra de Deus fala. Queridos, enquanto eu escrevia tudo isso, Deus me mostrava que nós estávamos entrando num mover, porque esses dias precisam dessa tua capacitação. Os dias são maus. Nós precisamos estar revestidos e saber que você é um guerreiro, você foi chamado para guerrear. Mas saiba também que Deus quer te transformar, que Deus quer te restaurar os corações.